Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, né? A nossa querida quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E nós tivemos confrontos excelentes. A gente teve Flamengo e Botafogo, que foi um bom jogo. Mas o que a gente teve? Foi um bom Bahia e Grêmio, foi um bom jogo. Teve até umas polêmicasinhas, né? Tipo o Renato Gaúcho saindo do banco, mas enfim. Tivemos jogos estranhos, como o Criciúma 4-0 no Vasco. Enfim, vamos debater. Vamos debater aqui rapidinho, só passar uma passada geral sobre a nossa rodada. Então já coloquei aqui na tela os jogos, né? Os confrontos que a gente teve, pra gente dar um por um uma pincelada do que aconteceu, né, nesse fim de semana. Vasco da Gama e Criciúma. Para o Criciúma, uma excelente notícia, que muito provavelmente ele vai não competir para cair, né? O Criciúma vem fazendo um bom campeonato. Tudo bem que são só 4 rodadas, mas vem fazendo um bom campeonato. Não é campeonato de time que cai. Então é surpreendente o resultado contra o Vasco em São Januário. É assim, não é. Beleza que o Vasco tá ruim, mas não é qualquer um que vai chegar em São Januário e fazer 4-0. E eu vi esse jogo inteiro e o Vasco não teve nenhuma chance. Teve um pênalti, né? Que o Veguete errou. Só que assim, tirando isso, ele foi absolutamente dominado pelo Criciúma de Bolasie, né? Que jogou pra caramba, fez um gol das assistências. Pro Criciúma, tudo ótimo, tudo feliz. Um campeonato que vai ser de briga para não cair, mas que já aparenta boas, né? Boas situações. E pro Vasco da Gama o oposto. Né? O Vasco, depois desse jogo, demitiu o técnico se demitiu, enfim. O Ramon Dias, que é um bom técnico, e eu não acho que o Vasco vai conseguir arranjar um outro melhor ou parecido no curto prazo para resolver os problemas do Vasco, sinceramente. Então isso é um sinal muito ruim. E é um time que perdeu suas principais peças, né, no meio de campo, por lesão. E não tem quem colocar no lugar, e simplesmente é um time, mano, desqualificado para jogar o Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. É um time muito fraco, tá com o psicológico abatido. E depois desse jogo vai ter que mostrar reação e não sei se vai conseguir. Então é uma situação dura do Vasco que talvez repita o ano passado e vai precisar de um novo milagre para tentar reverter a situação. Mas tudo indica que o Vasco vai lutar contra o rebaixamento de novo. Já em Bahia e Grêmio, um jogo muito pegado, um jogo disputado, que também acho que demonstra muito que esses times são hoje. Na minha opinião, são times que vão ficar ali mais ou menos no meio da tabela, um pouco mais para cima. Se fizerem um ano um pouco melhor, brigam por Libertadores. Um ano que seja um pouco pior, ficam ali pra Sul-Americana mesmo e fé. Não vão brigar para cair. O Bahia tem um time bom, só que é limitado, então não tem muitas opções no banco. Se sofrer com lesão, ou enfim, pode acabar perdendo bastante do que o time é. O Grêmio é uma situação um pouco parecida, um time que mescla peças muito velhas na zaga, Kahneman, Jeromel, com peças muito jovens no ataque. É um time inconstante, né, que, enfim, teve o jogador expulso, então complicou o jogo, mas os jogos do Grêmio e do Bahia vão ser assim. Vão ganhar, vão perder, vão ganhar, vão perder. Não acho que vão nem disparar, nem cair muito, sabe? Esse jogo demonstrou bastante isso, assim, 1-0, meio sofridão, mas tá resolvido. Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro jogou bem pela primeira vez em algum tempo. Passou, eu acho que esse jogo também passa um recado, basicamente, né? O Vitória é um time bem legal, é um time qualificado na sua limitação, mas ainda assim é um time que subiu da Série B e vai competir para não cair. Eu vi muita gente punha o Vitória muito para cima no campeonato, se não fosse nem sofrer, eu não acho que é verdade. Tanto o Cruzeiro quanto o Vitória vão sofrer o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E o Cruzeiro tendo um bom jogo, uma vitória legal assim contra o Vitória, mostra um sinal de que o Vitória tem que se atentar. As coisas não são tão simples quanto parecem e o Cruzeiro conseguiu um grande resultado. Fortaleza e Bragantino, um jogo meia bomba de dois times que hoje são meia bomba. Fortaleza é um time que não tá legal, já teve momentos bem melhores. Venceu do Boca Juniors, é verdade, de 4-2. Só que no brasileiro não tá engrenando muito bem, nos campeonatos estaduais e regionais também não tá legal, Fortaleza não tá no seu melhor momento, mas ainda assim um time bom. Então vai ficar por ali. Um time sempre perigoso. O Bragantino é parecido, já passou por momentos muito bons, como no passado, que chegou a ser líder do campeonato mais pro final. Mas esse ano também não tá muito encaixado, tem algo estranho ali no Bragantino, não sei muito bem o que é. O time não vai jogando bem, fez um campeonato paulista ruim. Mas é também um time perigoso, porque é um time estruturado, um time com boas ideias do Caixinha. Vai sempre fazer um jogo duro, 1-1, resultado que eu acho que é justo. Inter e Atlético Goianiense, o Internacional, cara, perdeu uma chance de ouro aqui. O Inter que nesse campeonato já venceu do Palmeiras,
lá na Arena Barueri, um resultado absurdo de um time que é cotado para lutar pelo título, pelo menos pelo G4. E em casa contra um time bem inferior, tem que ganhar. Tem que ganhar. Se você quiser de fato competir. Então, né, se você pegar lá pro topo da tabela, né, o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo, venceu do Cuiabá. Um jogo que tem que ganhar. Não tem muito o que dizer. O Cuiabá vai lutar para não cair, se é que já não caiu. Tipo assim, né, virtualmente, um time que parece que não tem poder de reação. O Atlético Mineiro foi lá e venceu, sem dificuldade. O Inter tinha que ter feito a mesma coisa em casa contra o Atlético Goianiense e não conseguiu. É necessário que o time seja mais constante. Esse time foi mal no Campeonato Gaúcho, tá indo mais ou menos na Sul-Americana, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas rateou agora. Vamos ver, o Inter tem que se atentar. O Atlético Goianiense a lutar para não cair, um empate muito importante para o Atlético Goianiense na luta contra o rebaixamento. O jogo contra o Cuiabá e Atlético Mineiro já passou. Flamengo e Botafogo, talvez um dos maiores confrontos dessa rodada, um clássico carioca, né? Tem São Paulo e Palmeiras, que é um jogão também. Fluminense e Corinthians foi um jogo bem legal. Bem legal pra quem, né? Flamengo e Botafogo, cara, jogo clássico é complicado, é muito duro, dois times muito qualificados. E o Botafogo foi mais feliz, a verdade é essa. Tiveram basicamente nenhuma finalização nesse jogo. O Botafogo chutou 3 vezes pro gol, o Flamengo chutou nenhuma. Um jogo muito amarrado, de muita posse de bola do Flamengo, sem objetividade. E o Botafogo foi feliz nas conclusões que teve e venceu. Tem polêmica no segundo gol do Botafogo, mas não importa, porque acabaria 1-0 da mesma forma. O que me mostra esse jogo? O Botafogo é um time fatal que ainda assim não consegue criar muito. Então, num dia que algumas peças estejam pior, o Botafogo vai sofrer. No dia que o adversário for mais letal, o Botafogo vai sofrer. Só que o Flamengo é um time que também vem fazendo um ano muito bom, foi campeão carioca, invicto, sofria basicamente gol nenhum. Na Libertadores está rateando. E no Campeonato Brasileiro ele vinha fazendo um bom campeonato, né? Venceu 2 jogos, venceu do Atlético Goianiense, do São Paulo, empatou com o Palmeiras, um jogo duro, empate absolutamente natural, e agora perdeu em casa pro Botafogo. O primeiro resultado que, na minha opinião, é contrário assim às expectativas que seriam de uma vitória, pelo menos um empate. É um recado pro time do Flamengo que ele tem que jogar mais bola. Os jogadores têm que correr mais, tem que chutar mais pro gol, tem que fazer mais coisas. Treinamento tático e elenco e muito dinheiro não ganha o campeonato necessariamente. Você tem que mostrar isso em campo. O Flamengo não está mostrando. Tem que dar uma resposta rápida, senão vai começar a sofrer pressão. Corinthians e Fluminense. Corinthians, um resultado surpreendente. Essa vitória contra o Flu, em casa, massacrou o Fluminense. O Fluminense não viu a cor da bola, não sabia o que estava fazendo em campo. E o Corinthians aproveitou e somou pontos muito importantes. Eu não sei se o Corinthians vai lutar para não cair. Eu acho que não, porque a gente tem outros times piores do que ele. Mas eu acredito que o Corinthians vai ficar ali numa parte de baixo da tabela, no máximo meio de tabela. E esse resultado é muito importante. É um jogo difícil, são 3 pontos que não necessariamente estariam no cálculo. E que o Corinthians já conseguiu ganhar e dar uma folga até pro trabalho do técnico, né? Quando o Tony Oliveira estava para ser demitido. Então esse resultado muito benéfico. O Fluminense, por outro lado, tá estranho. O Fluminense, por exemplo, se o Flamengo tá num momento estranho, o Fluminense tá muito pior. Foi mal no Campeonato Carioca, foi eliminado na semifinal, um resultado que não era esperado, né? Pro Flamengo, eu sei, mas não viu a cor da bola. Vem fazendo uma Libertadores duvidosa também, a do Fluminense. Campeonato Brasileiro ruim, não tá jogando bem, os jogadores mais velhos não estão conseguindo responder com habilidade, tá faltando imposição, o Diniz não põe zagueiro em campo, formações táticas muito confusas, enfim, o Fluminense não tá legal, tem que dar resposta também. Não acho que o Diniz será demitido, até porque ele acabou de ser campeão da Libertadores, né, título inédito, mas tem que se atentar, se continuar assim, cara, vai dar problema. Juventude Atlético Paranaense é um jogo que eu não vi, então não sei muito sobre como opinar, mas só vendo o resultado já é muito surpreendente. O Atlético Paranaense é um time que vem jogando muita bola e que não era cotado antes, mas depois do início do Campeonato Brasileiro começou a ser cotado para ser um time de G4, pelo que estava jogando, e acabou deixando passar aí 2 pontos contra o Juventude, que com certeza é um time que vai lutar aí pela parte de baixo da tabela, talvez pelo rebaixamento, talvez não, mas é um time que não é muito qualificado. Jogar no Sul lá é difícil, de fato. Mas o Atlético Paranaense tinha que ter vencido. O empate foi um resultado bem ruim para o Atlético, na verdade. Então, e para o Juventude, ótimo. Um pontinho aí que vai fazer muita diferença lá para o fim do ano. São Paulo e Palmeiras é o jogo que a gente não teve, porque é o jogo de agora, da segunda-feira. A gente está gravando esse vídeo aqui no meio da tarde da segunda-feira.
e o jogo é à noite. O que esperar desse jogo? Clássico paulista, mesma coisa que Flamengo e Botafogo, tudo pode acontecer. O mando do São Paulo, ele conta, sim, mas também não diz nada. O Flamengo mesmo perdeu no Maracanã lotado, o São Paulo com o Morumbi lotado pode perder também pro Palmeiras. Algo que seria até normal de acontecer. Mas o São Paulo eu acho que vem forte para tentar um resultado. Venceu bem na rodada passada do Atlético Goianiense, bem que o Atlético Goianiense é bem ruim. Só que, cara, é a oportunidade do São Paulo mostrar que tá vivo nesse campeonato por algo mais do que um meio de tabela, sabe? Um time que tá pronto para tentar algo bom esse ano de novo, igual foi no ano passado com a Copa do Brasil. Confio no São Paulo nesse jogo, mas o Palmeiras é um time perigosíssimo. O empate talvez seja o resultado mais normal aqui. De qualquer maneira, jogo duro, jogo maneiro de ver hoje à noite, na segunda-feira. E é isso. Dada essa finalização da rodada, vamos colocar só rapidinho na tela, colocar a tabela para a gente fechar aqui a nossa análise. Então, deixa eu só tirar o zoom aqui, né? Para a gente conseguir ver a tabela praticamente inteira. Então a gente tem o Botafogo, líder do campeonato. Olha o Botafogo aí de novo liderando o campeonato. Que coisa, hein? Seguido de Atlético Mineiro, Bragantino, Atlético Paranaense, Bahia, Inter, Cruzeiro e Flamengo. É todo mundo aí até 7 pontos, então não tem nenhum jogo de diferença ainda do primeiro para pro nono. Grêmio com 6 pontos. E aí a gente vem com a turma dos 5 para baixo: Criciúma, Fortaleza, Juventude, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Tem time que tá devendo o jogo aqui, né? Então São Paulo e Palmeiras ainda tem um jogo por fazer. Vitória, Cuiabá, o Fortaleza e o Criciúma ainda tem jogo por fazer por causa da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Acabaram não podendo jogar. Então estão aí devendo um jogo. Mas eu acho que a tabela já demonstra, né? Algumas coisas. Beleza, né? Eu vou considerar a top 10 pra cima, né? Botafogo, Atlético Mineiro, Bragantino, Paranaense, Inter, Flamengo, Grêmio e o Bahia talvez já estão por ali. O Cruzeiro é um que tá diferente, que eu não consideraria aqui no top 10. E na parte de baixo da tabela você tem Criciúma, Fortaleza, Juventude, Corinthians. O Palmeiras tá estranho aqui, deveria estar mais pra cima. Fluminense também, o São Paulo também deveriam estar mais pra cima. O Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Essa zona de rebaixamento já demonstra bastante coisa. O Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Vitória, né? O Vasco. São times, o Corinthians, que só tá um ponto acima do Vasco, Juventude. Esses são os times que vão ficar por aqui. Acho que a tabela já começa a nos desenhar algumas coisas. Mas ainda tem aí 34 rodadas, muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. É isso, análise feita no final de semana. Voltaremos para mais análises, né, no decorrer aí do campeonato. Forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário, deixem aí que eu leio nos comentários. E até a próxima.